O santo do dia 28 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de São José Sebastião Pex e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de março. José Sebastião Pex nasceu em 17 de janeiro de 1842 no século XIX na Polônia. Cresceu e viveu a sua infância empregando-se na religiosidade popular da casa dos seus pais. Desde criança já apresentava-se uma sabedoria diferenciada e ainda estudante decidiu dedicar-se a sua vida ao serviço de Deus. Isso conduziu até o último dia de sua vida. Ingressou no seminário menor em 1860, no século XIX. Iniciou seus estudos teológicos no seminário maior de Prague, na Polônia, em 1864, no século XIX. Foi ordenado sacerdote. Nos inícios do seu ministério sacerdotal, estudou em Roma, na Itália, e em 1868, no século XIX, voltou à Polônia para lecionar o seminário de Prague, e em 1882 e 1883 foi reitor da Universidade Wrocław, na Cracóvia, no século XIX, se destacando como professor e um homem culto. Em 1899 foi nomeado bispo auxiliar de Prague. Um ano depois se tornou bispo titular da diocese. Desde jovem apresentou o desejo de servir a Deus e certa vez escreveu em seu diário: os ideais terrenos vão se devascendo-se e vejo o ideal da vida do sacrifício, e o ideal do sacrifício vejo no sacerdote. Com 22 anos, quando foi ordenado sacerdote, passou-se a dedicar a sua vida de estudo e caridade. Foi membro da Sociedade de São Vicente de Paulo e da Sociedade Educação Popular, usando da inteligência que possuía, fundando centenas de bibliotecas e organizou cursos gratuitos com a intenção de ajudar a formação religiosa e social da época. Em 1894, no século XIX, impulsionado por Deus pelas necessidades da sociedade do seu tempo, ajudou a congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus, que tem como carisma a difusão do reino do amor do coração de Jesus, e conduziu as irmãs da congregação a serem sinal de instrumento de amor para os jovens, para os doentes e todos aqueles que tivessem necessidades. Soube com própria vida dar exemplo de comunhão entre os intelectualidade e caridade, e com seus conhecimentos acadêmicos ajudou muitos padres e fiéis da sua diocese, mas também não esqueceu de seu dever moral e social, ajudando no cultivo da piedade popular e nas necessidades sociais que possuíam. Cuidando dos pobres, criou jardins de infância, forneceu refeição para os pobres, casas para os desabrigados, escola para os jovens e ensinou ensino gratuito no seminário para rapazes pobres. Durante o seu pastoreio, a diocese de Prague cresceu na construção de novas igrejas e capelas, a fim de conter a piedade popular do culto Sacratíssimo Coração de Jesus de Nossa Senhora, suscitando-se por São Sebastião Pex. São José Sebastião Pex morreu no dia 28 de março de 1924, no século XX, deixando o exemplo de homem em que tudo serviu a Deus e isso o consumiu. Foi beatificado em 2 de junho de 1991, no século XX, na Igreja de Santo Coração, do Sagrado Coração, em Katowice, por Papa João Paulo II, na ocasião da sua visita à Polônia. Aos 18 de maio de 2003, foi canonizado no Vaticano, também pelo Papa João Paulo II. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de março. São Castro, mártir na Turquia no século I, no ano de 90. São mártires Príspo, Marcelo e Alexandre, mártires no século III, no ano de 260. São Cirilo, diácono e mártir,
que foi cruelmente assassinado no tempo do imperador Júlio Apóstata, no Líbano, no século IV, no ano de 362, pelos os arianos. São Prostério, bispo, que pôs um motim popular na quinta-feira santa, Santa Ceia do Senhor, foi ferozmente assassinado pelos monofisitas e sequiases do seu predecessor diácono no Egito no século V, no ano de 454. São Cotrão e São Gutano, rei dos francos, que distribuiu os tesouros de sua riqueza em favor das igrejas e dos pobres na França, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 593. Santo Hilarião Eugênio Mosteiro Places, que defendeu vigorosamente os cultos das sagradas imagens na Turquia, faleceu no século VIII, no ano de 720. Santo Estevão de Ugres, abade na França, faleceu no século XII, no ano de 1134, de morte natural. São Cono, monge, sob observância dos padres originais na Sicília, na região da Itália, faleceu no século XIII, no ano de 1236, de morte natural. O beato Antônio Patricini, presbítero da Ordem dos Emeritas dos Santos Agostinianos, ilustre pelo seu exímio amor aos irmãos e aos próximos, na Toscana, na região da Itália, faleceu no século XIV, no ano de 1311. A beata Joana Maria Malier, que depois da morte do esposo na guerra, reduzida à miséria, expulsa da sua casa pelos parentes, abandonada por todos, viveu reclusa numa cela junto ao convento de Menobres, mendigando pão totalmente confiada em Deus, na França, no século XV, no ano de 1514. O beato Cristóvão Wolfwig, presbítero e mártir, no reinado de Isabel I, foi condenado ao suplício à força do ódio ao sacerdote na Inglaterra no século XVII, no ano de 1600, pela Revolução Protestante. A beata Renata Maria Filatreu, mártir, mulher casada que, durante a Revolução Francesa, foi decapitada ao permanecer fiel à Santa Amada Igreja Católica na França no século XVIII, no ano de 1794. Esses foram os santos e os beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de março, dia que a Igreja celebra São Sebastião Pleques. Em tudo serviu a Deus, por isso se consumiu.